Bem-vindo ao Café com Massagem de hoje. Nós vamos estar falando aqui nesse espaço de diferentes tipos de massagem e de diferentes tipos de estratégias para você trabalhar com massoterapia. Então, esse é o nosso espaço onde a gente fala de massoterapia, onde a gente fala de estratégias, onde a gente fala de manobras, onde a gente fala de técnicas diferentes, onde a gente fala de técnicas que não mudam, mas também onde a gente gera conteúdo para você se identificar ainda mais profundamente com o seu trabalho, com as suas técnicas, com os clientes que te procuram. E qual é a importância de você entender de comunicação para diferentes tipos de pessoas, para diferentes tipos de públicos no dia de hoje. Pode ser que você tenha aí várias técnicas de massagem e você imagine, ou você foi treinado para acreditar que aquilo que você faz serve para todo mundo, salvo algumas contraindicações que você recebeu. Isso é importante, mantém a margem e o nível de segurança, mas também a gente tem a estratégia de entender, e é isso que a gente vai conversar com você aqui hoje, de entender que tipo de conversa, que tipo de abordagem eu faço nos diferentes tipos de massagem que eu pratico, que você pratica. Exatamente por isso que a gente criou o material e o curso do massagem do Agenda Inteligente, onde eu vou entregar lá esses diferentes tipos de estrutura e de estratégia para você conquistar clientes de várias faixas etárias, de diferentes tipos de necessidades e problemas. Tá? Eu vou colocar aqui de novo nos comentários, se você quiser depois o e-book com toda a estrutura do que tem no curso, eu mando para você, só me chamar lá no direct. Vou colocar aqui. Vamos lá. Eu quero. Por que é importante isso? Para você conhecer as diferentes estruturas de abordagem que a gente tem dentro da massoterapia. E isso vai te levar a um nível mais profundo de conhecimento sobre o seu cliente. Agenda inteligente. Vamos colocar aqui, enviar. E aí, eu vou fixar aqui para você, tá? Então tem um comentário fixado aqui. Eu quero o e-book sobre agenda inteligente. Aí você vai me mandar uma mensagem no direct e eu vou mandar o e-book para você lá no seu e-mail. Aí você vai entender um pouco disso que a gente está falando aqui, porque às vezes pode ficar soando meio estranho. O que eu quero dizer? Se você não acompanha o Café com Massagem nessas últimas semanas, eu vou te colocar ao par da situação. Nesse dia 8 agora de maio, nós vamos estar dando um curso a partir da manhã sobre agenda inteligente, onde a gente vai explicar o que é uma agenda inteligente, como tratar o agendamento, como entender de clientes, e um dos assuntos é o que a gente vai falar aqui hoje, sobre os diferentes tipos de massagem e os diferentes tipos de abordagem que cada um desses procedimentos precisa ser ajustado por você. O pessoal está entrando aqui, a Andréia já está aqui, a Joana, o Valdecir, Joana lá de Portugal, a Andréia eu não lembro se é de São Paulo, o Valdecir eu sei que é aqui, do Espírito Santo. Joana, um grande abraço para você aí em Lisboa, e hoje o café aqui é em sua homenagem, então, pela sua presença, muito obrigado. Vamos lá então, vamos falar do assunto de hoje, porque é domingo e de repente você está doido para sair, para curtir a sua família, mas está aqui comigo, não vai demorar, prometo para você que eu vou dar uma dica rápida e aí você pode curtir seu domingo. Então pega aí papel e caneta para você anotar, tá? Diferentes tipos de massagem.
O que eu preciso entender? Se eu domino, se eu faço estratégias diferentes de atendimento, se eu faço massagem diferente, ou se eu atuo com procedimentos ou processos de massoterapia diferentes, por exemplo, se eu faço trabalho relaxante, se eu faço um trabalho terapêutico, se eu faço um trabalho de quiropraxia, se eu faço um trabalho de reflexologia, de Koni Hindu, se eu faço um trabalho de meditação, se eu faço um trabalho de Reiki, tudo isso dá para trabalhar na mesma pessoa? É lógico que dá, mas eu preciso, antes de saber qual é a melhor ferramenta, se são todas elas, e eu não vou conseguir fazer todas elas numa única sessão, porque tem uma linha de raciocínio em cada uma delas, e isso forma uma grande bagunça na cabeça do massoterapeuta quando ele quer fazer de tudo. Ele vai lá, aperta um ponto da reflexo, aí vai mais para cima, libera, aí vai mais para o outro lado, faz uma rotação e um ajuste osteoarticular, forma uma bagunça, não no corpo, o corpo vai ter que se virar para entender aqueles estímulos. Mas o profissional, ele fica sem uma linha de ação, de raciocínio, e aí ele perde uma coisa muito importante, o raciocínio clínico. Porque esse raciocínio clínico, do jeito que nos foi ensinado, ele é linear, ele te traz opções, mas dentro de uma mesma estrutura. Se é a sessão onde você vai trabalhar relaxamento, trabalha relaxamento. Se é a sessão onde você vai trabalhar ajustes, trabalha ajustes. Por quê? Porque aquele estímulo gera no corpo da pessoa uma leitura, e toda a estrutura física e mental da pessoa tem que trabalhar para gerar um novo equilíbrio através daquele estímulo, daquele material que o corpo tem. Nas aulas de Pilates, por exemplo, no curso de Pilates, a gente aprende a seguinte frase: eu preciso gerar desequilíbrio para o corpo entrar em equilíbrio, ou seja, eu preciso gerar estímulos diferentes daquele padrão que levou a pessoa a adoecer, a ter o problema postural, para que o corpo encontre o caminho de melhorar a postura. Se eu estou cifótico aqui para você agora, meu corpo tem que arrumar um jeito de eu ficar ereto e mais confortável. Então, nos diferentes tipos de massagem, eles têm diferentes abordagens e eles têm sentidos e significados diferentes para cada tipo de paciente. Eu vou falar aqui para você agora. Vou entregar isso no curso, mas vou entregar aqui para você agora. Por exemplo, você trabalha dentro de um conceito de atender parte geriátrica, os idosos e as pessoas que estão aí acima dos 60. E o que você vai fazer? O que você tem que entender então dos seus procedimentos? É possível você fazer manobras de quiropraxia em alguém de 60 anos? É possível, mas tem que ter todo um preparo antes, tem que ter muito mais cuidados, porque a fragilidade de alguém de 60 anos é muito maior do que um jovem de 25 na estrutura osteoarticular. Então, se não souber o que está fazendo, melhor não fazer. Então, isso já é uma avaliação do diferente tipo de massagem. Mas o que é que importa do outro lado? A pergunta que fica para você pensar aqui agora: o que é que importa para o idoso, para a idosa nessa faixa, para ele procurar um massoterapeuta? O que é a coisa mais importante para essa pessoa? É isso que faz com que você interprete diferente o uso das suas manobras. O que é importante para ele, o que é importante para ela? A independência de mobilidade. Pessoas dessa faixa etária, acima dos 60 anos, como todos nós, mas para eles isso é muito maior a nível de importância, que é a independência. Independência para fazer as atividades básicas e as atividades diárias sozinho, sozinha, sem a ajuda de ninguém. Tomar um copo d'água, tomar um banho, trocar de roupa, fazer as suas atividades normais, locomoção. Então, para isso, é preciso que você interprete como que a sua técnica, como que a sua massagem ajuda essa pessoa a manter a independência. Se você fizer um movimento que lesione essa pessoa, ela vai estar mantendo a independência? Não. Então, será que é melhor? Eu faço ou não faço?
que é que aquele meu procedimento vai causar. A minha intenção é uma, mas a estrutura corporal da pessoa é outra. Será que ela comporta aquela atividade? Seria o mesmo que eu falar para uma pessoa de 60 anos correr uma maratona de 24 quilômetros. Ela não vai correr, ela vai andar meio quilômetro, 1 quilômetro, caminhando e olha lá. Agora, se eu pego um paciente para trabalhar com massagem desportiva, certamente é uma pessoa muito ativa e, dependendo do desporto que ela pratique, tem uma alta exigência energética e estrutural. E aí eu tenho que dispor de características muito específicas da minha massagem. Não é só técnica e manobra. É importante que você tenha a técnica e a manobra, mas é mais importante do que a técnica e a manobra, depois de ter, você fazer uma boa avaliação, ter um raciocínio clínico. E só por você saber que a pessoa pratica atividade, ela já se diferencia de uma pessoa sedentária, de um idoso, de uma idosa, das pessoas acomodadas. Já diferencia o organismo, o corpo e o funcionamento, a estrutura e o funcionamento, o hardware e o software do corpo. Depois, você tem a estética. Se você trabalha na área da estética e você tem resultados com modelagem, com melhora da qualidade da pele, da aparência, se você trabalha com produtos que ajudam a embelezar as pessoas, você tem que entender o que é importante para aquela pessoa. De repente você recebe aí na sua sala de atendimento uma jovem de 16, 17 anos, no período em que o rosto está cheio de espinhas e ela tem medo de ficar marcada, deformada. Então o problema dela, além de hormonal, de estético, ele é também um problema emocional. Então é isso que eu estou falando para você nos diferentes tipos de massagem, de você captar a essência desse procedimento. Por que que a pessoa precisa disso? E aí você erra menos. Você não sai fazendo tudo quanto é coisa que acha que é importante. Se a pessoa parar um tratamento com você, que benefícios ela deixa de ter? Que prejuízos ela terá? Por exemplo, se você faz igual lá o pessoal do R2, oferece um processo de tratamento de 16 sessões. A pessoa faz 5 e não vem mais. Ela pagou as 16, mas não faz, não quer fazer. Que benefícios ela teve até aquele momento? Que benefícios ela perdeu dali para frente? Isso é raciocínio clínico. Então, isso é interpretar os diferentes tipos de massagem. O que importa na desportiva? O cara é atleta de maratona. Então, o que precisa na desportiva? Eu preciso trabalhar muito os membros inferiores, porque ele vai correr a maratona, mas eu também preciso entender de equilíbrio, preciso trabalhar em todas as regiões que promovem o equilíbrio, e eu também preciso atuar nos grupos respiratórios, fazer um trabalho de liberação, de ajuda, de amplitude de movimento dos músculos respiratórios, porque ele vai precisar de um pulmão saudável e de músculos que trabalhem para esse pulmão poder expandir. Então, nesse sentido, é que eu vou captando o que é importante. Depois, numa massagem relaxante. O que é importante na massagem relaxante? Vamos colocar aqui. O que é importante numa massagem relaxante? Que o meu cliente relaxe. Você vai dizer para mim, é óbvio. Professor, é importante que ele relaxe. Mas ele vai relaxar o quê? E vai relaxar do quê? Olha a diferença. Ele vai relaxar o quê? A estrutura muscular. Mas será que ele está relaxando a mente dele? O seu ambiente promove essa condição de relaxamento? O seu procedimento promove este relaxamento? O que é que ele, se ele não te fala de onde vem as questões somato-emocionais que interferem no padrão de comportamento, você não tem como ajudar, como ilustrar situações, como orientar. É preciso que haja, então, essa condição de ele relaxar física e mentalmente. Psicologicamente, o seu trabalho entra no comportamento dessa pessoa, nas reações, nas atitudes, se fortalece. Então você tem que entender que na massagem relaxante existe um relaxamento físico, estrutural, mas também existe o relaxamento mental, que a gente não pode medir.
Nem o físico a gente pode medir. A gente tem uma resposta, mas não há um exame feito pelo massoterapeuta, um exame clínico laboratorial, um exame científico. A gente tem o feedback, a resposta. E isso faz com que a gente acredite que está atingindo os nossos objetivos. Se o cliente volta, se ele consegue resolver os seus problemas, se você consegue melhorar a condição do dia dele, e consegue. Então, diferentes tipos de massagens, diferentes tipos de necessidades, diferentes tipos de pessoas. Eu posso fazer uma massagem relaxante para uma criança, como eu posso fazer para um idoso. Mas eu tenho que entender de relaxamento mental e físico. A energia que a criança tem, a energia que o idoso tem, as preocupações que a criança tem e as preocupações que o idoso tem. Tudo isso faz parte da minha leitura funcional de atendimento. E para cada uma dessas situações eu tenho que ter abordagens diferentes, argumentos diferentes. Isso aqui é um detalhe dessa estrutura. Por exemplo, você vai atender uma criança. Tá? Você vai atender uma criança de 6 anos, 7 anos. O que é importante para aquela criança? De repente ela reclama de dores, ela não sabe falar outra coisa, ela fala dor. Você vai lá e encontra um ponto de tensão, um ponto gatilho, e ela precisa de algumas sessões. Dentro dessa dinâmica, você tem que ser uma pessoa, um profissional para a criança que está ali sendo atendida e outra pessoa ao mesmo tempo, outra pessoa para o pai e para a mãe que está ali do lado da maca acompanhando o procedimento. Por que é isso? Porque a criança, diferente de um adulto que procura um massoterapeuta, a criança foi levada por alguém para passar por um processo. Você lembra quando você foi levado aí pelo seu pai e pela sua mãe para tomar aquela injeção que deixava uma marquinha no braço? Você foi levado para lá, você não queria ir, você nem sabia que você ia levar uma injeção. No meu tempo, no século passado, a gente tomava essa injeção que fica a marca no braço com uma pistola desse tamanho. E você chegava lá, tinha gente que chegava arrastado para tomar a injeção. Porque tem medo. Então, naquele tempo não tinha essa preocupação com a comunicação, era obedecer. Você vai fazer e pronto, acabou. Mas as coisas vão evoluindo. Então hoje você vai atender uma criança. Para a criança, você tem que ser o profissional que comunica-se de uma forma a garantir a confiança dele em você, e ele vai ficar com as sensações e benefícios da queixa que ele se queixou para o pai e para a mãe. Para o pai e para a mãe, você vai ser o profissional que comunica os resultados encontrados e a necessidade de um acompanhamento. Porque o pai não vai sentir nada daquilo que o filho sentiu. Não existe essa possibilidade de uma pessoa sentir o que o outro sente. Isso é individual. Então você tem que ter clareza. Não adianta você falar para o pai, você sentiu uma dor aqui no seu ombro. Lembra essa dor que você sentiu no seu ombro? Isso você fala para um adulto. Agora, para uma criança, você vai falar uma coisa, mas ela não decide. Ela é dependente do pai e da mãe, que estão ali do lado. O pai e a mãe podem até ver que você está sendo gentil, cuidadoso, profissional, ajudando, mas na hora de decidir, a cabeça dele vai decidir pela lógica. Isso aí é mais importante que remédio? Será que eu tenho tempo na minha agenda para voltar aqui e fazer esse procedimento de novo? Então, pensar em agenda inteligente, pensar nessas estruturas é sobre o que eu falo no meu curso do próximo sábado. Como você criar essa linguagem, como você criar essa ferramenta. Como eu falo com diferentes tipos de público. O que é importante? Qual é o meu discurso para a criança? Qual é o meu discurso para o pai ou para a mãe da criança que está ali do lado? Os dois têm que ser coerentes, né? Porque a criança vai falar do benefício e o pai e a mãe, por amar o seu filho, vai querer que ele melhore. Então é possível que o filho convença pai e mãe a trazê-lo novamente. Mas e se não conseguir? A gente está vendo hoje os professores do ensino fundamental sofrerem muito, principalmente com alunos em situação de difícil acesso à informação. Todo lugar, toda casa tem
um telefone, mas de repente é o telefone do pai ou da mãe, e essa criança de 6, 7 anos não tem telefone, e ele tem que pegar o telefone do pai ou da mãe para fazer as aulas, as lições, assistir as videoaulas. E nesse tempo, pai e mãe ficam sem telefone. Olha o tamanho do problema que fica isso aí. Então, a criança depende da agenda dos pais. E você, se for massoterapeuta e não entender isso quando for atender crianças, você está perdendo tempo, energia e dinheiro. Porque quando você entende essas estruturas, você cria conexões e figuras de linguagem que facilitem o sim do pai ou da mãe. São eles os que definem a estrutura lógica do negócio. Que hora que eu venho, quanto que eu pago, eu posso pagar, não posso pagar, eu posso vir. Se eu não vier, quem pode vir? Minha mãe, minha avó, minha sogra, um tio dela. Quem vai trazer essa criança aqui? Isso tudo passa na mente do pai e da mãe na hora que você está lá atendendo o filho dele, o filho dela. Então, massagem relaxante ou terapêutica para esse público tem um tipo de comunicação. Para idoso tem outro tipo, para estética tem outro tipo. Você tem a estética onde as pessoas buscam por necessidades, que é o caso dessa jovem que eu falei aqui na adolescência, cheia de espinha no rosto e precisa melhorar. E você tem a estética da vaidade mesmo. A pessoa não gosta de uma parte do corpo, ela não gosta de uma postura, ela não gosta de um acúmulo de adipócito que está lá, a gordurinha. E ela vai procurar ajuda. E ela vai procurar ajuda por quê? Só por questões estruturais ou de repente emocionais? Competição com outras áreas, ciúmes, insegurança. Quais são as estruturas emocionais? Logicamente que nós não somos psicólogos, mas a gente escuta isso aí. Mulheres que têm medo de perder o marido e vai lá fazer um trabalho de estética. Umas que querem concorrer com outras. Tem o pessoal que quer se manter jovem para sempre e procura ajuda. É um tipo de comunicação. Então, se você souber todas essas comunicações que eu vou entregar lá no curso, você tem a chave do comportamento humano dos clientes. Eu vou te dar a chave na mão. Essa estrutura aqui é como se fosse um mapa. Seus clientes são um mapa. Mas para acessar esse mapa, você tem que ter uma chave que eu vou entregar lá no curso e essa chave vai abrir as portas para você. Você vai ler este paciente de forma diferente, porque hoje você não lê, você não tem essa informação, então você não lê. Você chega, você é simpático, é simpática, conversa com ele, faz a abordagem, faz uma avaliação superficial, se você ainda não conhece essas estratégias, o pessoal lá do R2 já conhece e atuam por elas, mas se você não conhece essas estratégias, você bate numa porta, porque você fala uma coisa, o seu cliente entende outra. E mais uma vez eu repito, existe uma grande diferença entre a pessoa precisar e a pessoa querer. Seu cliente precisa, desesperadamente, ele precisa de um trabalho na coluna dele, porque ele vai envelhecer e vai ter problemas daqui a 5 ou 10 anos. Você está vendo isso, você estudou envelhecimento do corpo humano. Mas naquele momento, ele sabe que ele precisa, mas naquele momento ele diz para ele mesmo que ele não quer e ele põe todo tipo de argumento para você, para dificultar o sim para você. Então, se você sabe essas estratégias, você tem a chave para acessar na mente dele o lugar que abre a porta do sim. E depois que você tem essa chave, fica muito mais fácil você conversar, você trabalhar com as estruturas somato-emocionais e ajudar as pessoas. Você não pode ajudar quem não entende. Você só pode ajudar quem quer ser ajudado, quem quer ser ajudada. Só que essas pessoas precisam entender mais a fundo, elas têm que parar de se defender tanto. Primeira questão, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, a crise está aí. Aí só por ela falar que a crise está aí, você também está vendo que a crise está aí, você já recua. Você não trabalha argumentos dos diferentes tipos de comunicação para os diferentes tipos de paciente. E aí não importa o curso que você tem, se você não sabe se comunicar, você vai passar aperto, você vai passar dificuldade.
Porque você vai tentando e o tempo vai passando para você. E as situações não vão acontecendo. E aí você busca mais curso, e aí você busca mais curso convencional. E eles continuam te entregando técnica e manobra. Não importa se você for fazer aqui, se for na Tailândia, se for no Japão, se for, aonde você for, é uma manobra, é um equipamento. Mas e o desenvolvimento do seu equipamento? Esse aqui que eu estou preocupado, esse aqui, ó. Porque se esse equipamento não estiver calibrado, não adianta você receber todo tipo de orientação mecânica de movimento. Você não sabe usar. Então, para que você use da melhor forma possível, é que eu vou mandar para você no seu e-mail o e-book com o conteúdo do curso do dia 8. Me chama no direct, coloca lá, professor, eu quero saber mais sobre o curso. Aí eu vou te mandar no seu e-mail. Então hoje a gente falou aqui, diferentes tipos de massagem precisam de diferentes tipos de abordagem, porque são diferentes tipos de clientes. Todo mundo é ser humano, mas cada um, dentro da sua faixa etária e da sua necessidade, tem um entendimento daquilo. A criança tem um entendimento, o idoso ou a idosa tem um outro entendimento, um adulto em idade produtiva, uma mulher que procura pela estética e já é mãe tem um entendimento de uma mulher que não é mãe. Uma mulher que é mãe e é casada tem diferentes prioridades de uma mãe que é solteira, que mora sozinha ou que mora com a família. Então todas essas estruturas psicológicas elas envolvem o comportamento da pessoa e dizem respeito sobre o que ela acha importante e o que ela não acha importante. Se você souber isso, se você souber ler essas estratégias conversando com a pessoa, você tem a chave do sim. Você tem a chave que abre os portões para o sim. Então essa é a importância de você estudar e aprender esse tipo de material. Você gostar do seu processo, você já gosta. Querer você já quer, mas você precisa de estruturas. Você precisa da compreensão para levar adiante, então, essa condição. E é sobre isso que a gente está falando aqui. Diferentes tipos de massagem exigem diferentes abordagens de comunicação. Que é a abordagem de procedimento, você já sabe, você já faz. Mas é diferente a abordagem da comunicação, porque a exigência do seu cliente é diferente. E é nessa diferença que a gente trabalha, é nesse pedacinho de comunicação ali. Porque o que eu falo depois que eu encontro os problemas e tal tem peso. O que eu não falo também tem peso. Então, se o profissional não falou, é porque eu não tenho problema. E aí ele acaba, de repente, imaginando que o procedimento com você não seja necessário. Mas você sabe que é, porque você, pelo seu conhecimento, pelos seus estudos, pela sua prática, já identificou uma fragilidade. E aí você vai trabalhar nele, vai trabalhar nela. Igual você trabalhar com pessoas de diferentes tipos de problemas somatoemocionais. Estresse, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, fibromialgia. Por que atacou a fibromialgia? Qual foi o episódio que essa pessoa viu que atacou a síndrome do pânico, o estresse? O que ela está vendo ou esperando lá na frente que acelerou a ansiedade dele ou dela? Então, essa é a abordagem diferente que você tem que ter. É sobre isso que a gente vai falar. Então, manter-se atento, atenta a essas condições faz toda a diferença na hora de você fechar o seu procedimento com ele. De você colocar para essa pessoa a importância do que você está fazendo e do que precisa acontecer para que ele ou ela melhore e continue se protegendo, se defendendo das estruturas agressivas do cotidiano dele ou dela. É assim que você vai fazer. Tá? Eu venho aqui e ensino uma manobra para você. Aí você aprendeu. Aí você enche de joinha aqui na minha tela. E aí você vai fazer. Mas é muito diferente. Por quê?
você vai estar com a imagem do que eu estava fazendo lá, na sua mente. Mas para o cliente chegar até ali e para que os benefícios ocorram, tem um monte de coisas nos bastidores que não são faladas. Não adianta eu só vender manobra para você e não te ensinar como usar essas estratégias. E não te ensinar a trazer o paciente até você. É sobre isso o nosso assunto aqui. Você sabe fazer, eu ensino para você. Mas e se você não consegue se comunicar? Se você tem medo, insegurança, se você está de repente vivendo uma situação economicamente difícil, você acha que todo mundo está na mesma situação, e aí você tem medo de falar de preço, tem medo de falar de valores. Você está na emergência, você tem que pagar conta, sua subsistência depende disso. Você não vai ter tempo de ficar pensando em estratégia, você vai querer atender o maior número de pessoas para pagar suas contas. Tá certo ou tá errado? Não vamos entrar nesse mérito, mas você tem que resolver aqueles seus problemas primeiro. E depois que você resolve um problema que parecia grande para você, depois de um tempo você vai dizer, nossa, mas como aquilo ali não era daquele jeito e eu me estressei à toa. De repente não é. Mas é importante entender essas estruturas de comunicação para você poder seguir ajudando as pessoas. Para de repente mostrar para elas de um ponto de vista que elas não viram, não conhecem ou nem faziam ideia de que elas estavam precisando. Então, para você conhecer a estrutura do curso Agenda Inteligente, você manda um direct para mim lá, professor, eu quero o meu e-book, manda o seu e-mail, eu vou mandar para você conhecer as estratégias daquilo que a gente está falando aqui então. Vou deixar vocês curtirem o domingo, nós estamos encerrando aqui. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado para você que está aqui comigo no Instagram, muito obrigado para você que está aqui comigo no YouTube também. A gente se vê amanhã. Tchau, tchau.